Gente, então vamos estudar o primeiro caso de campo magnético criado por correntes elétricas. O nosso primeiro caso é o campo magnético de um condutor retilíneo percorrido por corrente. Então nós temos aqui um esboço. Aqui nós temos um fio ligado a uma pilha, que é um gerador de energia, lá nos seus polos positivo e negativo, e nesse fio está passando uma corrente elétrica, o fio condutor. Aqui nós fizemos o fio isolado, então aqui está passando uma corrente no sentido do polo positivo para o negativo, aqui no sentido horário. Bom, para nós entendermos melhor essa equação que nós vamos passar aqui, nós vamos calcular o módulo do campo magnético. Essa equação que nós vamos passar aqui, ela serve para calcular o módulo do vetor campo magnético. E nós vamos estudar que o campo magnético, ele é uma grandeza vetorial, ele tem um módulo, um valor, né, uma direção e um sentido. E essas equações, esses primeiros casos que a gente vai passar aqui, são as equações para nós calcularmos os módulos do vetor campo magnético, ou seja, o valor numérico desse vetor campo magnético, em um ponto. Bom, então nós sabemos que se um condutor está sendo percorrido por corrente elétrica, ele cria ao redor de si um campo magnético, um poder, uma região de influência magnética. Quando o condutor é reto, nós temos aqui, por exemplo, um fio retilíneo, um fio de cobre aqui. Se estiver passando corrente nele, ele vai criar um campo magnético ao seu redor, tá? Nós não vamos calcular o tanto de campo magnético que existe em torno desse fio. Nós vamos calcular o campo magnético em cada ponto. Mas veja, gente, se nós fincarmos esse fio aqui, colocarmos ele perpendicular à folha, nós temos o campo magnético circundando. Eu vou colocar uma foto ainda com as limalhas quando nós vamos fazer a parte teórica. Então, aqui, esse campo magnético, ele circunda esse fio, ele está todo ao redor, ele faz uma circunferência em torno de campo, em torno deste fio. Então, esse esboço que eu fiz aqui é que o campo magnético, ele é concêntrico no fio, O fio é o centro, ele faz uma circunferência de campo em torno, ao redor desse fio. E nós vamos adotar um ponto, nós vamos analisar e calcular o campo magnético em um ponto que está a uma determinada distância deste fio, tá? E vai depender se esse ponto está mais perto ou mais longe desse fio para nós determinarmos esse módulo do vetor campo magnético. Então vamos voltar. Quando a gente tem um condutor percorrido por corrente elétrica, ele cria em torno de si um campo magnético. O primeiro caso é um condutor retilíneo percorrido por corrente. Esse campo magnético nesse condutor circunda, está ao redor todinho, faz uma circunferência de campo em torno desse condutor, cujo centro é o condutor. Então, a equação para nós calcularmos o módulo do campo magnético, que nós vamos representar pela letra B. Tem muita gente que às vezes esquece, coloca M. Não. O campo magnético, a grandeza, o campo magnético, ele é representado pela letra B maiúscula. Esse campo magnético, ele é criado por uma corrente elétrica. Então, quanto maior a corrente elétrica, mais forte é o campo magnético em torno desse condutor. Esse campo magnético, ele depende da distância do ponto adotado até a superfície do condutor. Mas aqui no nosso denominador está 2π vezes R. Mas o que é 2π, vezes D? Mas alguns livros colocam, por exemplo, a letra R aqui. A nossa apostila colocou a letra D, como a maior parte dos livros colocam também. O que é 2πr? 2πr é o comprimento da circunferência. Então, o campo magnético é uma circunferência de campo que nós temos ao redor deste fio. Se nós jogarmos limalha de ferro em volta desse condutor aqui, vão se fazer limalhas, circunferências de limalhas, vão fazer circunferências de limalhas. Então, a questão é o seguinte: quanto mais próximo os pontos estiverem aqui, quanto mais próximo o ponto adotado estiver do condutor, maior é o módulo do vetor campo magnético. Quanto mais longe o ponto adotado estiver do condutor, menor o módulo do vetor campo magnético. Então é assim, quanto menor o comprimento da circunferência de limalhas aqui que a gente coloca, 2π vezes D seria o comprimento dessa circunferência de limalha aqui.
maior é o módulo do campo magnético. O campo magnético ele é mais forte nas proximidades do fio, né? O poder magnético ele é mais forte nas proximidades, para os pontos mais próximos desse condutor. E quanto maior a distância, né? Maior a distância do ponto ao condutor, menor é o módulo do vetor campo magnético. Então, o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica. Quanto maior a corrente, mais forte o campo magnético. E é inversamente proporcional à distância do ponto adotado até o condutor. Muito bem, agora e essa letra aqui, que é uma letra grega chamada Mi, parece um, mas é uma letra grega chamada Mi. Essa letra é uma constante chamada constante de permeabilidade magnética do meio. Para o nosso estudo, só vamos considerar a constante do vácuo. Mas a questão é o seguinte, se eu colocar um ímã embaixo dessa folha de papel e um ímã em cima dessa folha de papel, como eu fiz nas aulas anteriores com as limalhas de ferro, eu colocava o ímã embaixo e as limalhas de ferro em cima da folha e colocava sobre o ímã. O que acontecia? O campo magnético, né? As limalhas se orientavam devido ao campo magnético dos ímãs que atravessavam a folha de papel. Então, o papel ele não imanta, ele não é atraído nem repelido por ímã, mas ele deixa o campo magnético passar, ele é permeável ao campo magnético, né, do ímã que passou essa folha de papel. Então, essa constante aqui de permeabilidade magnética, ela está relacionada ao fato de um determinado meio, seja uma placa de vidro, seja uma folha de papel, seja uma mesa de madeira, seja uma placa de ferro, uma placa de níquel, de cobalto, que são os três materiais ferromagnéticos com as suas ligas, né, que imantam muito fortemente, tem uma constante de permeabilidade magnética bem alta. Então, essa constante está relacionada à capacidade que o meio ali está de deixar o campo magnético passar através de si, tá? Então, para nós, a fórmula para calcular o campo magnético em torno de um condutor retilíneo é constante vezes corrente dividido por 2 vezes π vezes a distância, que é a distância do ponto adotado até a superfície do condutor. Temos que saber, para fazer os cálculos, o significado e a unidade de medida de cada grandeza envolvida na equação. O B significa campo magnético, é dado em T maiúsculo, que significa Tesla, que vem do polonês Nikola Tesla, que teve uma importância muito grande aí no estudo do eletromagnetismo, nas linhas de transmissão à distância. Não teve tanto sucesso, mas ele foi muito importante, muitas contribuições para o estudo aí do eletromagnetismo. O I nós já sabemos, já falamos várias vezes, corrente elétrica dada em ampere. O D significa a distância do ponto adotado até o fio condutor. No sistema internacional tem que ser dado em metro. Esse Mi é a constante de permeabilidade magnética do meio. Em nosso estudo aqui, nas nossas equações, em todos os casos, nós vamos usar a constante do vácuo, tá? Que vale, aí costuma-se colocar Mi0, a letra grega Mi, com um zerinho aqui, não há necessidade de colocar, gente, mas representa-se assim, que tem um valor fixo de 4 vezes π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre amperes. Veja que a unidade da constante ela é deduzida a partir das unidades do campo, da corrente e da distância. Então, em todos os exercícios, caso o exercício não dê a constante, nós vamos pegar essa constante do vácuo, que é a constante de permeabilidade que está relacionada com a capacidade de um determinado meio em deixar o campo magnético fluir, passar através de si, ok?